Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a presença de vocês e também agradecer àqueles que estão nos vendo na gravação que está sendo feita deste evento. Estamos começando o terceiro encontro de coordenadores de cursos de graduação em economia do Estado de São Paulo. É com muita honra que o sindicato vem levando esse projeto, apesar de suas limitações, no sentido de que tenhamos um diálogo, de preferência permanente e pontual nesses encontros, entre aqueles que são responsáveis pela formação dos futuros economistas e aqueles que são responsáveis pela condução da profissão, tanto do ponto de vista da regulamentação e da fiscalização, no caso, o Conselho Federal de Economia, Conselho Regional de Economia, quanto do mercado de trabalho e sua ampliação e sua manutenção e a busca de novas oportunidades para os economistas, que é o caso dos sindicatos economistas no Estado de São Paulo. Este sindicato foi fundado em 11 de janeiro de 1935, portanto, completando 85 anos em janeiro próximo, e fundado por recém-formados. Aqueles 34 bacharéis em economia que resolveram criar o Sindicato dos Economistas, naturalmente, na primeira reunião, não podendo adotar o nome de sindicato, porque isso era previsto apenas para aqueles que eram reconhecidos como tal, assumiram o nome de Ordem dos Economistas de São Paulo, mas 4 meses depois, já reconhecida a entidade, passou a ser Sindicato Ordem dos Economistas de São Paulo e depois, pouco mais adiante, Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo, como é hoje. É importante a gente falar isso, não para só lembrar da história, mas para lembrar da luta, porque a história ela é a escrita, mas a luta é aquilo que a gente conhece de tudo que foi feito nesses 85 anos. E, certamente, uma das preocupações de todos os dirigentes dos sindicatos nesses anos todos foi o dessa renovação, dessa preocupação não apenas com os que estão já no mercado de trabalho, os economistas, como aqueles muitos, minha estimativa, talvez 80%, dos bacharéis que nunca se registraram em conselho e, portanto, não são economistas, como aqueles que vão se formar e que talvez serão economistas, talvez não sejam, talvez venham a ser bacharéis e ocupar outras funções na sociedade, e também, e principalmente, com os professores, porque os professores e coordenadores são os responsáveis por essa formação. Tanto é assim que hoje o Sindicato dos Economistas é aberto para a Associação de Professores de Economia e de Estudantes de Economia e de bacharéis que queiram participar, pois achamos que somos uma coisa só. Entretanto, evidentemente, o poder de voto e de eleição é previsto apenas aos economistas, como a lei manda. Mas a participação, os benefícios, são extensivos a todos. E eu gostaria que essas 4 horas, que são poucas, para tanta coisa que nós teríamos que ver, mas sejam um ponto de início de um permanente diálogo entre a academia e o mundo do trabalho, a academia pelas faculdades, representada por elas, e o mercado de trabalho representado por nós, sindicato. Essa é a nossa disposição. É claro que temos poucos recursos, mas temos muita criatividade. Temos pessoas hoje da maior importância no mundo profissional, além dos nobres coordenadores e coordenadoras que estão aqui presentes, para que a gente converse, para que a gente troque experiências e informações. Queria destacar, além dos membros da mesa, que eu já vou passar a palavra a cada um deles, a presença aqui do professor
Gilson Garofalo e do professor Carlos Alberto Safatri, que são examinadores do MEC e que são vice-presidentes do sindicato. O professor Gilson, responsável pela comunicação, o professor Safatri, responsável pela administração e as finanças do sindicato. E os demais depois serão apresentados. Então, queria agradecer novamente a presença de todos, a atenção dos que nos estão vendo na gravação, e vou passar aqui já a palavra ao professor Antônio Corrêa de Lacerda, que é o vice-presidente do Conselho Federal de Economia, diretor da Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da PUC São Paulo, foi ex-presidente já do Conselho Federal de Economia e do Corecon São Paulo, né? E que vai dar a sua saudação, as suas considerações iniciais. Muito obrigado, Pedro. Puxa, primeiro eu não sabia que você era tão antigo assim, de 1935, como você falou aí, né? Só uma brincadeira. Bom dia a todas e todos. Uma satisfação estar aqui. Quero parabenizar o Sindicato dos Economistas de São Paulo pela iniciativa, né? Eu acho que é o terceiro encontro, né, que é realizado, e estão todos de parabéns, diretoria e membros. E é sempre interessante a gente discutir esse tema do curso de Economia, né, e com os coordenadores, porque a gente que tem formação em Economia, né, como todos estão aqui, então, embora, no caso do Troster, como ele é argentino, colocaram o currículo completo, então está aqui que ele é economista, mestre, doutor. No meu, você viu que não colocaram, acho que é porque eu sou brasileiro, né? Mas a gente teve essa trajetória, né, como todos aqui, e temos muito orgulho disso, né, e escolhemos essa profissão. E é interessante porque, como nós nos dedicamos à formação de novos economistas, né, esse é um tema que sempre vem à discussão no COFECON, no CORECON, na ANGE, no Sindicom, aqui nos encontros, que é das características da formação. Então é sempre bom a gente lembrar que a formação do economista é algo realmente peculiar, né? Eu acho que nós somos suspeitos para falar, mas poucos profissionais têm a abrangência de formação que nós temos, né? Desde os métodos quantitativos, história, teoria econômica, economia aplicada, economia brasileira, internacional, e também o nosso curso, as diretrizes curriculares, ele permite que o curso seja adaptado segundo características regionais, segundo características específicas, de demandas específicas. Por quê? Porque você tem lá uma grade que é geral e que, aliás, é o nosso diferencial, né? Essa visão holística do mundo, de todas essas questões, e permite, via eletivas, via condução da estrutura do curso de cada faculdade, de cada departamento, o direcionamento para aquilo que represente mais a demanda da época. Então, ao longo da minha carreira profissional extra-acadêmica, eu também contratei muitos economistas, dirijo muitos economistas, e o que a gente nota é que, desde jovem, ele já, sem demérito a algumas demais profissões, o economista já representa um diferencial, né? E eu atribuo esse diferencial, em geral, dos economistas relativamente às profissões congêneres, à sua formação, né? Tanto dessa visão bastante abrangente a que me referia, né, que vai de várias áreas, ele é instigado a pensar o tempo todo, ele lê muito, né, por isso que não é um curso fácil, né? É um curso difícil, por isso que, em geral, as pessoas que não gostam de ler ou não gostam de estudar, né, não se dão bem em economia, e não se dão mesmo, porque é um curso que exige muito, né? Outro diferencial que me parece importante é a monografia. A monografia, TCC, né, representa um grande diferencial, porque é o primeiro trabalho, né, que o aluno, o futuro economista, faz, e já dá a ele a capacidade interpretativa e de redação, né, e também de cara a uma especialização, né? Ele passa a ficar conhecido naquele assunto. E a gente tem casos de vários ex-alunos, né, que se deram muito bem a partir da sua monografia. Eu costumo contar uma historinha rápida também para os alunos,
sobre monografia, que é o seguinte: coincidentemente, nesse prédio aqui, um amigo meu, que vocês sabem que aqui tem várias associações, sindicatos, além da própria Fiesp, mas um amigo meu que tinha assumido a presidência de uma entidade representativa de um determinado setor, pediu uma assessoria para mim sobre temas econômicos. E aí eu fui fazendo o que eu pude para ajudá-lo, mas eu sugeri a ele, falei, olha, é muito importante que você tenha um economista residente na sua associação, que possa compilar todos os dados, que possa, enfim, fazer o desempenho mesmo de um economista numa associação, né? Porque isso vai dar mais base para vocês, né? Para você se posicionar perante os associados, perante o governo, perante o Congresso, perante a mídia, né? E assim ele fez. Ele pediu que eu ajudasse nas características desse profissional. Eu falei, olha, sugiro para você um economista júnior, até porque ele tinha uma restrição orçamentária, né? Mas bem formado, que já tem alguma experiência, 1, 2 anos de experiência, que tinha feito estágio, alguma coisa. E ele assim procedeu. Então, a pessoa que ele encarregou de fazer a seleção recebeu, como sempre, 50, 100 currículos, foi depurando, e ele me pediu mais uma ajuda. Ele falou, olha, agora eu já estou com 4 a 5 candidatos, eu queria que você me ajudasse a escolher o perfil ideal. Eu falei, sem problema, a gente vai lá, vai fazer uma entrevista. Olha, aqui já tem os currículos deles, fizeram lá a dinâmica de grupo, né? Todas aquelas metodologias de seleção de pessoal. Veja aí o que você quer mais. Eu falei, não, eu só quero o seguinte, que eles me apresentem alguma coisa que eles tenham escrito, ou um artigo publicado, ou, se não for, a sua monografia de conclusão, que eu quero ver como essa pessoa escreve, como ele analisa. E foi muito interessante que, dos 5 candidatos que passaram por todo o processo seletivo, 2 desistiram do processo. E eram bons candidatos, assim, você olhando o currículo. E aí me avisaram que, olha, esses 2 desistiram do processo. Eu falei, olha, vamos ligar para esses 2, eu quero saber por que eles desistiram um tergiversou, como se diz, não falou por quê. Mas um outro foi muito sincero. Depois que eu me identifiquei, conversei e tudo, falei, olha, eu vou ser muito sincero com você. Eu tenho vergonha do meu trabalho de conclusão. Então, eu não me sinto à vontade em apresentar no processo de seleção, né? Eu falei, olha, é uma pena, é um dos critérios que a gente está adotando. E o escolhido, além de tudo, era um cara que tinha feito um trabalho exemplar, né? Então, eu costumo falar isso para os formandos, né? Para os estudantes de economia, porque não é só uma trivialidade, né? Fazer um trabalho para passar. É um trabalho que pode representar um diferencial na sua vida profissional, acadêmica, né? E pode até, inclusive, virar uma publicação, né? A partir daquela pesquisa que foi feita. Então, esse é um dos diferenciais que, junto com essa característica do curso de economia, forma profissionais peculiares, né? Que têm características muito próprias e que costumam se dar bem, inclusive em várias áreas, né? É interessante que nem todos os que se formam em economia, e todos sabem disso aqui, eu só estou lembrando, acabam sendo um economista puro. Mas ele se dá muito bem nas áreas de marketing, nas áreas de finanças, na área de administração, recursos humanos, né? Publicidade. Por quê? Exatamente essa flexibilidade do economista, essa capacidade de pensar e interagir, o qualifica para várias funções, né? Menos do que uma diversificação ou um desvio de função, representa um potencial, porque o curso, por ter essa característica generalista, né, com algum foco especialista, dá um diferencial significativo em relação a outras profissões e que permite que faça esse trânsito, né, em várias áreas. Então, eu acho fundamental que a gente preserve e fortaleça, né, isso nos nossos cursos, como algo que realmente torne, num mundo em profunda transformação, né? Vocês sabem que nos últimos 10 anos a inovação superou o período anterior acumulado da história. Então, nos últimos 10 anos, a inovação foi maior do que o acumulado até 10 anos atrás. E a expectativa é que nos próximos 10 anos, de novo, dobre. Ou seja, vai ter um processo inovativo com a indústria 4.0, a robótica, a nanotecnologia, a biodiversidade, todos esses modelos que estão
transformando profundamente o mundo. E nós precisamos formar esses profissionais para viver esse novo mundo, né? E nada melhor do que uma boa base teórica, né? A base teórica e o instrumental é que vai qualificar esses economistas para darem as respostas a esse mundo de transformação. Muito obrigado. Obrigado, professor Lacerda, trazendo a sua palavra pessoal, experiência pessoal e também a palavra do Conselho Federal de Economia. Desde o primeiro encontro, nós sempre tivemos uma parceria muito forte com a Associação Nacional de Cursos de Graduação em Economia, a ANGE. No primeiro veio, então, o presidente, professor Rubens Savaia, depois nós trouxemos o professor Eduardo como presidente, agora hoje veio representando, e queremos dar a recepção muito forte a ela, a professora Camila, Quimieu Gino, que é diretora da ANGE, veio representando o presidente, então passo a palavra a ela para que se manifeste em nome da ANGE. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite, né, em nome da ANGE, a Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Ciências Econômicas, né, agradecer em nome do professor Adalto, presidente da ANGE, né, como eu vim representando o professor Adalto, né, então agradecer o sindicato por essa iniciativa, desse encontro que sempre é tão importante, né, a tentativa de manter, né, o contato entre a formação, né, os cursos de graduação e o profissional, né? Então, essa é uma iniciativa, certamente, que a própria ANGE vem tentando desenvolver com os nossos congressos anuais, né? Então, a ANGE tem uma preocupação muito grande em formação, em garantir um ensino de qualidade, né? Em garantir uma formação com um pluralismo, né, científico, tentando, na medida do possível, né, se dar conta não só das transformações do mundo do trabalho, né, das novas demandas que vão surgindo, as transformações estão mais do que evidentes, postas, né, a tendência é que essas transformações ainda tenham um avanço ainda maior que a grande expectativa em relação à chamada Revolução 4.0, né? Então, a ANGE tem uma preocupação em tentar, né, garantir um apoio às instituições de ensino para que as grades curriculares, a formação, né, garantida na graduação de Ciências Econômicas, tenda a incorporar não só essas mudanças, mas para garantir a formação de qualidade, né? Como foi bem dito por aqui já pela mesa, né? A formação teórica é extremamente importante para a nossa formação, para a nossa função. Afinal de contas, esse é um embasamento que é dado em termos de construção do profissional, né, para conseguir lidar com os problemas que são postos, né, que são muitas vezes problemas adversos, né, e a ANGE tem tentado garantir essa interlocução entre os cursos de graduação. Então, como eu falei, anualmente a gente tem os nossos encontros. O ano passado a gente fez em outubro, lá na PUC São Paulo, né? Então, a cada ano, a ideia é compartilhar, né, entender as demandas dos cursos para que a gente consiga dar esse apoio, desde preparo sobre grade curricular, mudanças curriculares, né, desde da adaptação das mudanças, ou mesmo, né, aquilo que é essencial em termos de conteúdo, né? Então, aqui a minha ideia é só dar boas-vindas para todos, agradecer a iniciativa, né, cumprimentar a mesa, né, e nos colocarmos sempre à disposição para esse diálogo, né, para esse contato sempre importante. Obrigada. Obrigado, professora Camila. Só lembrando, antes de dar continuidade, que o vídeo está sendo feito. Daqui a pouco, o Fábio, que é o nosso jornalista, vai começar a entrevistar vocês, algumas pessoas, para sentir um pouquinho, para que seja transmitida a própria palavra de cada um, dos coordenadores, dos participantes, palestrantes, para que a gente enriqueça e também aqueles que não estão aqui possam, igualmente, ou de uma forma talvez um pouco menos rica, mas, de alguma maneira, ouvir o que nós temos a dizer aqui, o que vai ser dito, né? Eu vou passar a palavra agora ao professor Valdir Pereira
Gomes, que é o vice-presidente institucional do Sindicato dos Economistas, primeiro vice-presidente, não é? Que é conselheiro, membro da Comissão de Educação do Conselho Federal de Economia, também já foi presidente do Conselho Federal de Economia, do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Corecon São Paulo, e que, de fato, foi o idealizador desse evento, quando, pela primeira vez, em 2014, ao assumirmos a primeira gestão, estamos na segunda gestão nossa, né? Já nos dizia, olha, faz mais de 10 anos, naquela época, faz mais de 10 anos, que não são reunidos os coordenadores de cursos de economia, porque houve lá uma iniciativa em 2004, alguma coisa assim, e depois que foi encabeçada pelo Corecon naquela época, e depois disso nunca mais. Então, a gente falou assim, vamos fazer. Então, o Valdir é uma fonte de ideias para eventos, né? Ele é o responsável pela ideia deste evento de hoje, né? Que já está no terceiro. Ele é, por incrível que pareça, vamos dizer assim, o que deu a primeira ideia para o Fórum das Mulheres, que é um sucesso, coordenado pela professora Nancy, já com muito sucesso, já a terceira edição, não é? Para as mulheres economistas, porque, não sei se sabem, já são 52% dos economistas são mulheres. Então, não é um número... Isso, é melhorar o nível e o visual e tudo mais, né, Troster? É bom a gente destacar todos os aspectos inerentes à questão, não é isso? É verdade, é verdade, é verdade. Então, de fato, o Valdir também é o proponente do fórum. Então, ele tem muita, além do auxílio enorme que dá a todos nós na diretoria, é uma pessoa, um batalhador pela categoria de um modo geral. Então, passo a ele para que se manifeste aí a respeito do início desse nosso encontro. Obrigado, quero cumprimentar a todos, e é uma honra, né, reunir um grupo tão seleto, né? Mas eu digo, sempre tive uma preocupação, acho que o Pedro salientou, de que dos órgãos profissionais também, né, desse contato entre a academia com aqueles que têm essa função, né, de talvez algumas insights, alguma informação do próprio mercado. E eu sempre digo que o sindicato, né, é um deles, que tem que estar junto com a academia, né, levando quais são as demandas do próprio mercado. Não só o sindicato, mas os próprios conselhos profissionais, né? O conselho são conselhos profissionais, então também tem que sinalizar para a academia, né, o que o mercado está demandando, né? E é claro, né, a independência, a autonomia da academia. A gente só dá sinais, entende? Daquilo que o mercado está, de certa forma, demandando. E, então, sempre tive essa preocupação desse canal, né? E no sindicato agora, né, eu tenho, junto com a Nancy também, que coordena, né, tentado trazer vocês para uma discussão, entende? E não só levar o que nós sentimos como demanda de mercado, mas também que vocês nos tragam, como coordenadores, quais são as questões que envolvem a academia, né? Eu fui coordenador, né? Fui coordenador em 2 instituições, na PUC de São Paulo, em Mogi das Cruzes, e sentia que talvez o cargo mais importante que eu vi, depois fui decano, diretor de centro, membro de conselho, é o de coordenação. Coordenação dá assim, né, ali que flui tudo. As demandas é aluno, é a mantenedora, é o grupo de professores, né? Então, a experiência que a gente ganha na coordenação é fundamental. Então, o coordenador, para mim, é o papel mais importante dentro de ou um dos mais importantes dentro de uma instituição de ensino, né? Porque está recebendo todas as demandas, né? Tem ali que, no fundo, equacionar tudo isso. Uma experiência ou pelo menos uma ideia, em 2008,
quando presidia São Paulo, aqui o Conselho, é uma que nós, através de uma associação de professores, de economistas de língua portuguesa, nós tivemos a oportunidade de correr um pouco a Europa e ver o que eles estavam fazendo, né? O professor Gilson também, meu colega na associação. O que estava na Europa, né? E na Europa estava já aquele protocolo de Bolonha, pô, aquela coisa na Europa, e eu acho que o Lacerda deu até um gancho aqui na sua fala, eles fazem 3+2. 3 dá lá uma licenciatura e mais 2 já sai com mestrado. Em Portugal, na Universidade do Porto também, tivemos lá com o Departamento de Economia dos professores, eles fazem 4+1. 4+1, que eu achava até que aqui no Brasil seria até interessante, né? Já que o nosso curso mais ou menos está nessa linha, né? E nossas instituições já têm estrutura do tipo de exigências que o próprio MEC faz, de biblioteca, de corpo docente qualificado, etc. Era ficar o aluno mais um ano e sairia já com mestrado, né? Já sairia mestre. Então, na Europa, entendo, quer dizer, o que eles estão formando são mestres, e nós ainda estamos com os bacharéis. Nós estamos com bacharéis, num mercado globalizado. Mas isso é uma coisa para se pensar, né? Para a gente voltar a pensar. Eu entendo que as entidades, no caso o sindicato, os nossos conselhos, as nossas entidades, né, têm que começar a levar essas demandas que partem dos coordenadores, né, para quê? Para o Ministério da Educação. Nós temos que ter um canal com esse Ministério da Educação, né? Todas essas questões, hoje tem o EAD, hoje todos os coordenadores estão com o EAD, no próprio graduação, né? Algumas disciplinas podem ser feitas com EAD. Mas isso eu entendo que no transcorrer aqui do nosso encontro, né, nós talvez chegamos com algumas propostas, né, que nós podemos demandar junto ao próprio Ministério da Educação, né, reunido em outros estados, coordenadores de outros estados, né, através do próprio, sei lá, Conselho Federal de Economia, né, reunir outros, fazer um encontro nacional. Quer dizer, eu acho que o próximo passo nosso vai ser esse, fazer um encontro nacional de coordenadores de curso de economia, entende? Quer dizer, essa é uma proposta, viu, Pedro? Não tinha colocado aqui para vocês, mas que eu vou levar para o Conselho Federal. Temos que reunir os coordenadores, pô, nós temos que estar. E a ANGE tem, viu, Camila, o papel fundamental. Nós, como entidades profissionais, nós não temos que. Nós não vamos na academia, né? Nós não temos lá não é um espaço, mas não fazemos parte do Conselho de Ensino e Pesquisa, Conselho Universitário, né, dentro da academia, mas a ANGE tem tido um trabalho já, né, de manter esse relacionamento. Mas eu acho que o próximo passo nosso é esse, promover o encontro nacional, senhores, né, e vamos dar essa dinâmica, né? A economia está em constante mutação, transformação, entende? Né? Agora a inovação, que a Lacerda colocou, entende? Eu já vejo algumas instituições, macroeconomia da informação, da tecnologia, etc. São questões como essa, né, que nós temos que discutir. Né? Claro, o nosso curso ele tem uma vantagem muito grande, né, que ele é flexível. Desde o professor Armando Mendes, né, quando fez a mudança, ele falou essa flexibilização que tem o curso de economia, né, tirando lá as diretrizes curriculares, que é o que nós seguimos, mas sempre nos permite, nós temos uma carga horária, né, aí que cada instituição pode eleger as disciplinas com seus departamentos e etc., né, já tem essa flexibilização. Então, eu entendo que vamos propor. Isso tem que sair dos coordenadores. Isso não é... Nós estamos lá no sindicato, a profissão, os conselhos regionais, é profissão. Agora, vocês, na coordenação, têm esse papel importante dessas mudanças. E urge que nós... né, eu acho que cabe agora algumas transformações no próprio curso de economia.
né? Eu vejo que esse exemplo europeu, eu acho que é um exemplo para a gente discutir. Não sei se podemos adotar 3+2, 4+1, ou não, vamos ficar com essa carga horária que nós temos. Mas eu acho que o curso de economia permite isso, uma sólida formação teórica, histórica, quantitativa, né, que nós temos, né, dentro do curso, mas que permite essas mudanças. Mas eu, mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês, eu acho que é fundamental, nós temos que dar o start nessas, né, propor essas mudanças. Por isso, né, esse grupo tão seleto aqui, né, que nós, dos expositores, né, que nós torcemos, também já quero antecipadamente agradecer a todos vocês, entende? Para que essa discussão, pelo menos tenha início, esse tipo de discussão. Então, eu agradeço aqui, devolvo ao presidente, né, e para que passe depois a coordenação da mesa para os debates. Obrigado. Obrigado, professor Valdir. Bem, assim concluímos essa abertura, dentro daquele sentido de que hoje teremos um diálogo iniciado pelos expositores, sob a coordenação da professora Nancy, para quem já vou passar a coordenação da mesa, e também que seja muito participativo tudo, porque essa participação é que vai fazer o crescimento nosso. Muito obrigado. E agora eu passo a palavra à professora Nancy, que não sei se eu preciso ler o currículo, mas acho que é bom ler o currículo, né? Não é? Ela é diretora dos sindicatos economistas, foi conselheira do Corecon durante 2 mandatos, né? Minha colega na época do plenário, e professora de economia, mestre e doutora. E tem nos ajudado enormemente na organização de eventos e de outras atividades do sindicato, né? E eu quero passar ela, porque ela vai conduzir essa troca da guarda entre os expositores, a quem também agradeço já antecipadamente pela disponibilidade e pela competência que eu sei que todos têm e que vai ser posta a serviço das faculdades de economia, dos cursos de economia e da categoria dos economistas de modo geral. Muito obrigado. Passo a palavra a Nancy. Bom, gente, bom dia. Primeiro, agradecer a todos que estão aqui na mesa, que aceitaram o convite e vieram, a todos os expositores que eles vão falar. O papel do sindicato é fazer esse diálogo, e na parte profissional que vão falar aqui, e agradecer a presença dos coordenadores, os 2 do MEC, logicamente, e dos coordenadores que vieram. Se vocês estão aqui, é porque vocês tinham que estar. Todos foram convidados, mas alguns têm que ser pioneiros. E acho que essa missão é sua. Essa importância do coordenador, eu já dei aula em várias faculdades e sempre fui convidada para ser coordenadora. E eu nunca aceitei, porque eu sou apaixonada pela sala de aula. Então, eu falava, olha, eu quero tudo para ontem, e a coordenação, eu vou ficar muito estressada, vai cair a qualidade do meu trabalho, porque é do meu perfil isso. Mas sempre admirei muito, acho uma missão importantíssima suas para o futuro. Quanto ao professor Lacerda, ele falou da tecnologia. Em 2005, eu escrevi um livro sobre o título, Tsunami Digital, a Revolução Científica e Tecnológica do século XX. E eu termino meu livro assim, como será daqui a 5 anos, quiçá 3? Hoje já é para ontem, em 2005. Então, a tecnologia é galopante, inclusive curso de economia em EAD e tudo mais. Eu parei de dar aula na graduação, hoje só dou na pós-graduação, porque minhas matérias viraram EAD. O meu perfil, eu não gosto, eu gosto do tete-a-tete com o aluno. Então, o mundo virtual
não sei se me estressa, eu não sei. Eu gosto de ver a cara do aluno, sabe, ali e tudo mais. Então, hoje, só na pós-graduação. O professor Valdir, que eu já tive com ele, fui conselheira dele no Conselho de Economia, e fizemos muita coisa juntos, inclusive. Faz 10 anos que ele fala desse mestrado, de açaí mestre, o aluno, que é o que corre na Europa. E até hoje ainda não saiu, mas acredito que vai sair com esse pioneirismo. Enfim, nós trouxemos aqui algumas pessoas excelentes, profissionais, que eles vão falar para a gente, cada um pouco, e depois vai ter a quarta parte, a terceira parte, no caso, que vocês vão falar o que vocês mais querem, mais sonham, mais almejam, e dar esse direcionamento para nós, que isso é muito importante, até para levar para o Conselho Federal, para levar para o MEC e tudo mais. Tá bom? Então, nós vamos começar com o Dr. Roberto Troster, diretor da Troster Associados, com vasta atuação no âmbito de economia e finanças, doutor em economia pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, e abordará o tema O Economista no Mercado Financeiro.